Podem sentar, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus se emociona? Tá todo mundo olhando para mim com o olho desse tamanho assim. Sim ou não? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Aí em casa, quantos acham que sim? Levanta a mão. Ah. Quantos acham que não? Levanta a mão. Nenhum voto contrário? Claro que Deus se emociona. Ele sente o que a gente sente. Talvez ele não derrame lágrimas porque ele é espírito. Mas o Senhor Jesus derrama lágrimas. Não chorou? E a emoção é uma coisa muito boa na vida da gente, porque faz com que a gente quebre a nossa rigidez diante das situações que Deus coloca na vida da gente. E nesse dia especial, que é o Dia das Mães, a gente acaba por sentir mais. Não só a presença e o amor das mães que estão aqui com a gente, algumas distantes, a gente não pôde estar presencialmente com elas hoje, né? Talvez você só fez uma chamadinha de vídeo, né, para ela. Graças a Deus por as chamadas de vídeo, que não existiam há alguns anos atrás, poucos anos atrás. E outras que não estão mais com a gente. Outras que a gente vai encontrar no céu, sem dúvida, e outras que a gente não tem certeza. Mas isso impulsiona a gente a cada vez mais levar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Isso nos impulsiona a falar do Senhor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sejam mães ou não, mas que Deus coloca ao nosso redor. Eu não tenho certeza se a minha mãe está no céu. Minha mãe já faleceu há 8 anos. Eu não tenho certeza. Mas, tendo falado de Cristo para ela já algumas vezes, várias vezes, Eunice, as meninas me ajudaram também, vendo a resistência dela. Sabe qual era a minha oração? Eu pedia para que Deus pegasse um filho dele, uma filha dele, que mora em São José dos Campos, que é a cidade onde meus pais moram, meu pai mora lá até agora. E a minha oração continua sendo a mesma. Eu peço que Deus, se eles não estão ouvindo a gente, que ouça um filho teu, uma filha tua. Tem um monte de salvos lá em São José dos Campos. Um monte de pessoas que conhecem o Senhor. Mas não tem um santo que vai falar de Jesus para eles. Eles nunca me falaram de alguém que falasse de Jesus para eles. Nunca. Já houve exemplos negativos de pessoas que se diziam salvas e mais atrapalharam o Evangelho do que ajudaram. Mas alguém que chegasse com um plano de salvação para o meu pai, para minha irmã, para minha mãe, não me lembro de uma pessoa ter feito isso. Mas Deus coloca mães, pais, irmãos e irmãs no nosso caminho. Talvez essa oração está sendo feita por alguém que mora numa cidade longe e pede: Senhor,
coloca um filho teu, uma filha tua no caminho da minha mãe, para falar de Jesus para ela. E de repente ela aparece na sua frente. Você nem sabe disso, mas está ela lá. E o que você faz? Por que o silêncio? Você está em silêncio também? Por que o silêncio? Irmãos, essa é a nossa função. Fazer discípulos do Senhor. Ganhar mais uma alma para o Senhor. A cada dia. Nós temos essa obrigação. E é nossa função como igreja despertar isso na gente. Você está despertado para isso? Você está ciente dessa sua tarefa e querendo realmente cumprir essa tarefa? Porque pode ter pessoas que estão orando da mesma forma que eu oro. Vamos ajudar o céu. Vamos ajudar as almas a chegar ao conhecimento do Senhor através do conhecimento que a gente já tem do nosso Salvador. Depois nós vamos voltar a falar sobre as mães, mas nós estamos passando por uma fase na nossa igreja em que a gente vai ter eleições no próximo sábado. Nós estamos dando os rumos para esse ano e nós precisamos de irmãos e irmãs que estejam dispostos a nos ajudar na liderança dos ministérios dessa igreja, porque eu tenho certeza que quando essa pandemia acabar, quer dizer, se ela acabar, né? Mas quando a gente conseguir voltar às atividades normais, vai ser muito diferente do que era antes. E nós precisamos de pessoas, filhos e filhas de Deus, que estejam dispostos a serem usados pelo Senhor no trabalho do reino nesta igreja, para cumprir esse propósito de, no fim das contas, levar mais discípulos ao Senhor, fazer mais discípulos do Senhor, levar almas ao conhecimento de Cristo, e nós queremos direcionar todo o nosso esforço para isso, para que quando a gente chegue no céu, o Senhor se alegre da gente. E para isso a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de uma liderança forte. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, pensando de duas formas, pensando em você que vai escolher alguém depois na nossa eleição para que possa cumprir os cargos que a gente precisa aqui dentro. Temos cargos oficiais como diáconos, tesoureiros, secretários e tudo mais. Outros que estão se dispondo para os ministérios, isso é maravilhoso, né, para a gente fazer. Mas também pensando em você que quer ser voluntário no trabalho do Senhor. Sabe, aquela coisa que Deus tem colocado dentro do seu coração que fala, eu estou fazendo pouco. Você já parou para pensar assim? Quando você pensa na eternidade, quando você pensa nas coisas futuras, quando você pensa na brevidade da vida, você vira para você mesmo e fala, puxa, eu estou fazendo muito pouco para Deus. Eu preciso fazer mais para Deus. Eu ouço isso direto de muitas pessoas. Então, a mensagem hoje é voltada também para você, para que você possa ter essa força, essa liberdade e também qualificar a sua vida como um voluntário para o reino de Deus, para que você possa ser usado por Deus nessa obra tão importante que Deus tem para nós. Isso começa já no começo lá da Bíblia. O trabalho em equipe é feito no começo da Bíblia. Vamos lá para Êxodo capítulo 18, para você relembrar comigo aquela história que a gente conhece a respeito de Moisés e o seu sogro Jetro. Em Êxodo capítulo 18, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito e estava indo na direção da terra prometida.
um povo de talvez 2 milhões de pessoas, e Moisés estava liderando todo mundo, e julgando e pastoreando todo mundo. Aí quando no capítulo 18 de Êxodo, no versículo 17, ele se encontra com o seu sogro, o sogro dele vira para ele e fala assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. O que ele estava fazendo era julgando todo o povo. O povo fazia uma fila na porta da casa dele, que era na tenda, né? E eles, então, ficavam ali o dia inteiro, porque Moisés ficava julgando, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E o sogro dele fala, não, isso não é bom para você fazer, porque isso é muito pesado para você. Olha o versículo 19. Ouve, pois, as minhas palavras e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Você entendeu aqui o que estava acontecendo? O sogro de Moisés falou para ele, você, não só uma preocupação sogro-genro, né? Mas era aquela preocupação de, você não vai dar conta do recado, você vai acabar rapidinho. Você vai pifar rapidinho. E você não vai conseguir, você vai cansar o povo e você vai morrer mais cedo. Então, monta uma equipe. Ele fala para Moisés o seguinte, olha, vai lá, faça o que você tem que fazer, ensina o povo, faz eles saberem a obra que eles têm que executar, ensina eles direitinho o que eles têm que fazer, ensina o caminho do Senhor para eles, e aí você deixa com que eles escolham, ou você mesmo escolhe, chefes sobre este povo. E aí o que vai acontecer? Eles vão julgar as causas pequenas, e aquilo que for pesado demais, aí sim vão trazer para você. Em outras palavras, o que Moisés ia fazer com o povo era dividir o povo para que os próprios líderes que eles elegessem e que fossem capazes para fazer, iriam ajudá-los a pastorear o povo. Iriam ajudá-lo a cuidar do povo, julgar o povo. E foi isso que Moisés fez, e por isso ele não morreu cedo. Viu? Sabe quantos anos Moisés viveu? Quem lembra? 120 anos. Muito bem. 120 anos ele viveu. E Deus o abençoou e ele foi o maior de todos os líderes de Israel. Gente, é isso que a gente quer para nós. É isso que a gente quer para a nossa igreja. Que a nossa igreja perdure e seja frutífera até a volta do Senhor. Até que Ele resolva que a gente tem que parar. É isso que a gente quer, mas desculpa. Rodrigo, me perdoa, mas nós não vamos dar conta nós dois do recado. Mesmo a gente sendo em dois. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Precisamos que vocês nos ajudem a pastorear essa igreja. Precisamos que vocês nos ajudem, como filhos e filhas do Senhor, a levar a cabo essa tarefa tão grande de levar mais um para Jesus. A tarefa tão importante de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas
não vamos fazer sozinhos. Daí a importância de voluntários, daí a importância de pessoas preparadas e bem colocadas voluntariamente para servir ao Senhor e ajudar a gente. Vocês concordam com isso? Faz assim com a cabeça. Lá em casa. Você também? Muito bem, é isso que a gente tem que pedir ao Senhor. Vamos orar? E aí a gente vai continuar a nossa mensagem de hoje. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor a Tua intervenção nas nossas vidas agora. Pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, nos ajude a entender a importância de, como uma equipe, como um grupo, voluntariamente, a gente fazer o trabalho do Senhor. Pai, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos dá. Nós temos saúde, nós temos o alimento, nós temos roupas, nós temos casa onde morar, nós somos tratados com tanto carinho e com tanto conforto pelo Senhor. Pai, nos ajuda a entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá vem de Ti de graça para a gente. E o que a gente está fazendo? Então nos ajuda, Senhor Deus, a parar de ficar em casa parados, de esperar com que outros façam, de ter preguiça, de ter comodismo, e nos dispor a ser usados pelo Senhor através do ministério desta igreja, que foi a igreja que o Senhor nos deu. Pai, obrigado por a Tua palavra no nosso entendimento hoje, e nos ajuda a colocá-la em prática. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Muito bem, gente, então, eu quero chamar a sua atenção para essas características, tá? E quando a gente falar de características de liderança, características de pessoas que estão na liderança, eu quero que você aplique para você, porque isso é a vontade de Deus para o voluntário. Para aquela pessoa que quer se voluntariar. Ah, mas pastor, mas eu não vou ficar na frente não, eu não vou ser líder de célula, tá? Eu não vou pregar, tá bom? Eu não vou ser professor de escola dominical. Alguns vão, amém? Mas nem todos. Mas mesmo que você se voluntarie para qualquer coisa aqui na igreja, um irmão falou esses dias, nem que eu quero me voluntariar, pastor, nem que seja para levar o copo de água para o pastor lá na frente, para ele, quando ele estiver pregando. Isso é importante? É importante. Pega o copo de água para mim aí, nega, por favor. Lembrei disso agora estou com sede, preciso de água também. Mas esse copinho está aí, ó, na sua frente. Isso, obrigado. Ah, tem mais? Ah, ela tomou minha água. Ah, tá bom, eu esqueci de trazer ela aqui, perdi minha água. Mas ela vai pegar para mim. Está entendendo? Às vezes é uma coisa pequena que você vai poder fazer para Deus, vai poder fazer para a igreja, para as pessoas que estão ao seu redor, para aquela sua vizinha, não é, Mabel? Entregando um folheto, entregando uma palavra, convidando ela para vir para a sua casa. Às vezes é uma coisa pequena, mas precisa de ser voluntário, precisa querer ser usado pelo Senhor para isso. Aqui é interessante, ele coloca algumas características da liderança, que eu não vou usá-las especificamente hoje na nossa mensagem, mas eu quero citá-las. Dá uma olhada de novo no versículo 21. Obrigado. Olha o que diz ali. Procura dentre o povo homens, olha só, primeira característica, capazes. O que significa isso? Pessoas com habilidade, competência, tementes a Deus, isso é principal, é prioridade. Homens de verdade. Ué, tem homem de mentira? Bastante. Tem homens de mentira? Homem que não é homem? E eu estou falando de hombridade, tá bom? Não estou falando de preferência sexual, não. Eu estou falando de hombridade, pessoas que agem no papel que o homem tem que ter. Às vezes as mulheres precisam, homens, assumir o nosso papel porque nós somos bananas. Nós não somos homens. O que existe de homem banana na nossa sociedade é uma coisa muito grande. E entre o povo de Deus também.
homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos por chefes de 1000, de 100 e assim por diante. Inclusive, lembra de Atos capítulo 6, quando ele está falando para eleger os diáconos? Ele também coloca características, homens de boa reputação, homens que temam ao Senhor, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Lembra? Pessoas que iam ser colocadas diante de Deus eram pessoas que tinham determinadas características muito importantes para que eles pudessem assumir a sua posição de liderança voluntariamente na situação em que ele foi colocado. Hoje nós temos também a mesma coisa. Hoje nós temos a necessidade de que a gente eleja líderes, que se voluntariem líderes para continuar o trabalho aqui da nossa igreja, mas que tenham determinadas características que são características de todos os voluntários. E eu elenquei aqui, deve ter mais, tá? Mas eu elenquei 4 características que são extremamente importantes para que alguém possa ser voluntário na nossa igreja, para que alguém possa assumir uma posição de liderança. E talvez você que vai preencher ainda o formulário para se candidatar a um cargo eletivo, ou mesmo um cargo em um dos ministérios, nem que não seja como líder desse ministério, mas ajudando esse ministério, você precisa ter essas características, tá? E se você vê alguma dessas características que você ainda não está 100% nela, nós estamos aqui para ajudar você a ficar 100%. Porque a gente quer voluntários. A gente quer todo mundo fazendo alguma coisa para o Senhor. Para que quando a gente chegue diante dele e ele virar para nós e perguntar: o que você fez por mim? Qual foi a sua contribuição para levar almas, para trazer almas aqui para o céu junto com você? E você poder dizer o que você fez para o Senhor. É isso que a gente quer, de cada membro da nossa igreja, cada frequentador da nossa igreja. Porque nós trabalhamos para o reino dos céus. Nós trabalhamos para mais almas chegando ao conhecimento do Senhor. Então, eu quero falar de 4 características. Estão prontos aí? Vocês podem estão com paciência para me ouvir hoje? Prometo que não vou demorar aqui. Até 00:30 a gente já termina, tá? Tranquilo. Tá bom? Faz um cafezinho aí em casa. Tá? Não, rapidinho, mas eu quero passar com você essas 4 características. Marca aí. São 4 características bem importantes. Primeiro é caráter. Todas com C, viu, pastor Rodrigo? Pastor Rodrigo que gosta disso. Primeiro é caráter. Segunda, compromisso. Terceira, competência. E quarto, compatibilidade. E que é isso, pastor? Já vamos chegar lá. Pegou? Consegue repetir comigo? Caráter, compromisso, competência e compatibilidade. Tá? 4 características importantes de cada voluntário da nossa igreja e cada líder que precisa assumir o trabalho da nossa igreja. Eu peço para você, se você não vê essas características, não vir essas características em um candidato a diácono, um candidato a tesoureiro, um candidato a qualquer cargo eletivo da nossa igreja, não vote nele. Tá? Combinado? Se você não vir essas competências em mim e no pastor Rodrigo, despeça a gente da igreja. Peça para trocar. Porque nós temos que ter essas características também. Combinado? Vamos ver então. Primeira característica e característica fundamental. Qual é? Caráter. Gente, caráter é fundamental. O que é caráter? Caráter são aquelas características que a pessoa tem de personalidade que mostram realmente aquilo que ela é. Nós estamos falando por exemplo, no caso de líderes cristãos, nós estamos de pessoas que vão ser voluntários na igreja, a gente não pode colocar alguém como líder que não seja honesto, por exemplo.
Concorda? Até ele colocou aqui que aborreçam a avareza, né? Pessoas honestas, pessoas humildes, pessoas com espírito de servidão, pessoas que tenham confiabilidade, quer dizer, que sejam confiáveis. Como é que a gente vai colocar alguém para ser tesoureiro da nossa igreja que não seja confiável? Pessoas que realmente estão colocando a sua vida à disposição do Senhor, mas que estão próximas dele, né? Se a gente pensar secularmente, até peguei uma definição aqui, caráter seria um conjunto de qualidades morais que formam a personalidade. É a pessoa como ela é, né? É a pessoa do jeito que ela é. Mas para ser um líder no reino de Deus, a pessoa precisa ter essas qualidades especiais e se parecer mais com quem? Cada vez mais com quem? Com Cristo. As características de Cristo têm que estar na sua vida. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 29, que fala que nós fomos predestinados para sermos conformes à sua imagem? A imagem do Filho de Deus, a imagem de Cristo. E isso é caráter no nosso meio. Isso é aquilo que a gente precisa ter. Então, irmãos, um líder da nossa igreja precisa ter um bom caráter. Mas pastor, talvez ninguém é perfeito, né? Alguma falha a gente pode ter. O caráter ele pode ser modificado? Olha, principalmente pessoas que aceitam Jesus como Salvador, e que deixam as suas vidas serem transformadas pelo Espírito, elas podem ter o caráter modificado, por que não? Se realmente isso acontecer na sua vida. Ele vai sendo moldado à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, os hábitos ruins vão sendo deixados de lado, hábitos novos vão sendo colocados, e o caráter vai sendo moldado, claro que pode. É a atuação do Espírito Santo dentro da vida da gente. Mas, sabe, depois de algum tempo, sei lá, depois de 15, 20 anos, alguns 30 anos de conversão, de atuação do Espírito Santo na vida dele, se aquele traço de caráter não foi modificado, se ele ainda persiste com um caráter ruim, com um traço de caráter que reprova essa pessoa, então vai ser muito difícil essa pessoa mudar o seu caráter. Se ele não abriu mão para o Espírito Santo até agora, vai ser muito difícil que ele deixe o Espírito Santo atuar na sua vida mais depois disso. Claro, existem milagres? Lógico que existem milagres, né? Deus pode fazer milagre. Quem sou eu para falar que o Espírito Santo não pode fazer isso? Né? Claro que pode. Mas, gente, são casos muito raros. São casos muito raros. Então, caráter é fundamental naquele que quer ser um líder do Senhor. Tanto é que quando ele fala de pastores, ou ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, de diáconos, as qualificações que ele coloca, ele já coloca logo de cara, irrepreensível. Alguém que não pode ser repreendido. Isso está falando de uma atitude de caráter da sua vida cristã. Uma atitude muito importante dentro da sua carreira cristã. Significa, então, que o líder, ele não pode errar. Concorda comigo? Não? Ele pode errar? Pode. Então, qual é a diferença, então, de uma pessoa que erra, de um líder que erra, e de um líder que tem falha de caráter? Qual é a diferença? Exatamente. O líder que erra é aquele que, quando erra, ele reconhece o seu erro e muda a sua atitude. Procura não fazer mais aquela coisa. Aprende com o erro. Muitos de nós somos assim.
Eu não me esqueço, quando eu estava aprendendo inglês, da professora ou dos meus amigos americanos me corrigirem. Eu falava uma palavra errada, a pessoa vinha e falava, não, Paulo, não é assim, a palavra é essa aqui. Eu nunca mais esqueci a palavra. Eu lembro até da cena, porque eu fui corrigido. E quando a gente é corrigido, a gente lembra. Isso é ótimo, viu, gente? Você que não gosta de ser corrigido, para com isso, porque ser corrigido é ótimo, porque você deixa de continuar no erro e começa a acertar e você nunca mais esquece. Nunca mais esquece disso. A pessoa que erra e admite o seu erro, ele vai poder até ser um bom líder. O problema é quando a pessoa continua errando, ou a pessoa não admite que está errando. Todo mundo em volta dele fala que aquele negócio está errado na vida dele, mas ele não admite. Ou também tem a situação daquelas pessoas que admitem que estão erradas. Não, eu sei quantas pessoas choram na frente da gente. Eu errei, mas amanhã faz a mesma coisa de novo. Não é assim? Não tem gente assim? Esse não pode ser um líder. Esse não pode continuar. Não pode ser um voluntário dentro da casa do Senhor. Nós precisamos corrigir os nossos erros e corrigir o nosso caráter. O que Deus quer da gente não é que a gente seja perfeito, que a gente nunca erre. O que Deus quer da gente é que a gente dê o nosso melhor para Ele. E que quando a gente errar, a gente corrija. Sem medo de corrigir. Sem medo de dar aquele passo e errar. Porque se a gente errar, a gente corrige e não erra mais. O próximo passo vai ser bem melhor. Então, primeira característica. Qual é? Caráter. Caráter. Segunda característica, qual era mesmo? Lembra? Compromisso. Muito bem, Lucas. Compromisso. Compromisso. O que é compromisso? É aquela capacidade de você tomar decisões e se manter nas decisões. Você conhece alguém que não tem compromisso? Que quando promete uma coisa, você não pode confiar que ele vai fazer aquilo que ele prometeu? A pessoa faz um acordo com você, faz uma promessa, mas você não pode confiar que ela vai cumprir? Como é que um líder pode agir assim? Um líder precisa de compromisso. Inclusive, a palavra compromisso é uma junção de duas palavras, sabia? Compromisso, né? Seria com, de união, de junto, e a outra palavra que é prometer, promessa. O que você está fazendo? Compromisso é você firmar um acordo entre duas pessoas. Eu chego para você e falo, Valdir, eu vou estar lá na tua casa às 10 horas, tá bom? Me espera lá que 10 horas eu vou estar na tua casa. O que você confia que vai acontecer? Que às 10 horas eu vou estar lá. Mas aí dá 10h05, ele faz até um cafezinho para nós, né? Dá 10h10, dá 10h30, né? E eu nem passa o dia, passa o outro dia, eu nem dou aquele toque para ele, Valdir, desculpa, eu não pude ir na sua casa. As coisas acontecem, às vezes a gente não consegue cumprir os nossos compromissos, mas a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode dar um telefonema e falar, me desculpa, vamos marcar para outro dia. Compromisso é isso, gente. O discípulo de Cristo, ele só é discípulo de verdade se ele tiver compromisso. Olha comigo João capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz aí. Pois disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Qual é a condição de você ser um discípulo de Cristo? Permanecer na sua palavra. Compromisso com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14,
é aquele versículo que diz que a gente tem que se negar a nós mesmos, né? Esse é outro versículo. Eu falei versículo errado para você, Lívia. O versículo que eu quero é aquele que a gente tem que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Essa é a verdade. Compromisso com o Senhor é deixar a gente de lado e colocar as coisas dele em primeiro lugar nas nossas vidas. Se comprometer com o Senhor não é fazer experiência, tá? Não é aquela coisa, vamos lá, se der certo, eu faço. Se der, eu faço. Ou, vou tentar. Pode deixar, pastor, vou tentar que eu vou fazer o negócio. Se você vai tentar, eu sei que você não vai fazer. Porque você não vai se empenhar em fazer. Isso não é compromisso. Ou, sabe, tem aquele irmãozinho lá no canto que ele está meio parado, então vamos colocar ele para fazer determinada função na igreja, porque aí ele vai se despertar e ele vai fazer. Não. Para você ser um líder na casa do Senhor, para você ser um bom voluntário na casa do Senhor, você primeiro precisa estar fazendo, depois assume a responsabilidade. Primeiro, você demonstra o compromisso que você tem com o reino do Senhor. Eu estava lendo um livro e o autor estava dizendo assim, que o reino de Deus carece de discípulos comprometidos com o Senhor. O reino de Deus carece de discípulos comprometidos com o Senhor. E é interessante porque as pessoas não entendem isso, mas se comprometer com Cristo só tem vantagem, gente. Se comprometer com o Senhor só traz coisas boas para a gente. A gente tem o fardo levado por Ele. É uma certeza diante das tribulações, diante das incertezas da nossa vida. Quando a gente toma a cruz de Cristo, Ele leva o nosso fardo. Ele abençoa a gente com o fruto do Espírito. Ele abençoa a gente com o próprio Espírito Santo morando dentro de nós, com as orientações que Ele nos dá. Gente, ser discípulo de Cristo é a melhor coisa que você possa fazer na sua vida. Mas um discípulo próximo, um discípulo comprometido com o Senhor, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Esse é a segunda característica. Não dá para a gente colocar alguém que não tenha compromisso para ser um líder na nossa igreja. Precisamos de voluntários com compromisso com o Senhor. Terceira característica. Estou indo muito rápido? Não? Competência. Isso também é muito importante, tem a ver com os nossos dons. Tem a ver com aquelas situações em que Deus permite que a gente use os talentos próprios que Ele nos deu. Quer ver? Vem comigo para Romanos capítulo 12, e você vai ver que isso é muito importante. Romanos capítulo 12, se você olhar no versículo 4, olha só o que ele está dizendo aqui. Em Romanos capítulo 12, bem na sequência daqueles versículos que a gente gosta tanto, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, etc. No versículo 4 ele fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele lista 8 dons, dá uma olhada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Essa profecia aqui não é prever futuro, não, tá? Profecia na Bíblia significa a pregação da palavra. Significa você trazer a revelação de Deus para as pessoas. Profecia é isso. Deus revela para a gente e a gente revela para quem não conhece Deus. Isso é profecia. Ou para quem não conhece aquela revelação que Deus nos deu. Deus vai revelar a gente como? Sonhos, visões e escrever na parede? Não. Através do quê? Da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A profecia, toda vez que você passar por essa parte
do Novo Testamento, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, que ele fala profecia, ele está falando da pregação do evangelho. Viu? Não confunda isso. Tem gente que tem dom para pregar, não tem? Para ensinar, não tem? Ele continua. Se ministério, versículo 7, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Depois a gente pode um dia pegar cada um desses e dissecar direitinho cada um desses dons que cada um de nós tem aqui na igreja, mas o que eu quero enfatizar com você aqui agora é que note como ele fala que a gente tem que fazer a coisa de uma forma muito boa. Aquele que tem o dom de presidir, aquele que tem o dom de ensinar, de exortar, tem que se esmerar naquilo que está fazendo. Usar o seu dom para a honra e para a glória do Senhor. É assim que o corpo funciona. Nós somos membros uns dos outros, não somos? No corpo de Cristo. O que acontece quando um órgão do nosso corpo não funciona direito? O que acontece? Todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Hoje, antes de vir para cá, a Eunice falou para eu tomar um chazinho, né? Porque meu estômago não estava bom. Eu estava passando mal do estômago. Estava doendo. Aí os chazinhos milagrosos de Eunice me curaram, né? Mas, quando está doendo uma parte, dói tudo. O corpo todo fica sofrendo. Às vezes, o corpo tem que ser lançado num hospital. Ele paralisa o corpo quando uma parte do corpo deixa de funcionar direito. Não é assim? E por que na igreja não tem que ser diferente? Na igreja, cada um dos dons tem que funcionar com extrema competência, para que a gente possa de verdade fazer o trabalho para o reino de Deus que Deus quer que a gente faça. Então, competência é muito importante. É muito importante. Nós não podemos colocar alguém que não seja competente para fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, nós vamos ter candidatos à tesouraria. Sabe o que é tesouraria, né? Tesouraria é mexer com dinheiro, né? Alguns de vocês são ótimos para mexer com dinheiro, né? Eu gosto de brincar com as pessoas porque uma das coisas que eu sei fazer é perder dinheiro. Ganhar dinheiro era o Júnior que conseguia fazer isso. Eu não consigo, né? O Nick é bom nisso também, não? Mais ou menos? Pegou um pouquinho do dom do pai. Eu falava para o Júnior, Júnior, você é ótimo para ganhar dinheiro. Eu sou ótimo para perder dinheiro. Uma vez, na minha igreja mãe, onde eu me converti, não tinham outras pessoas capacitadas. Eu, um jovem, fui eleito para ser tesoureiro. Gente, foi um desastre. Um desastre. A ponto do pastor chegar para mim e falar, tá bom, Paulo, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Não tem como eu, que não tenho dom para mexer com dinheiro, ser um tesoureiro dentro da igreja. Tem que ser alguém que tem esse dom, que tenha essa capacitação. Isso tem a ver também com formação, viu? Não só com os dons, mas com formação, com pessoas que foram treinadas para executar aquela tarefa, aquele papel. Pessoas que se esmeram para fazer isso. Alguns tiveram o seu treinamento até fora da igreja, em faculdades, em universidades, em lugares, em cursos, e depois usa aquele treinamento, aquela situação especial, para viver, para se sustentar, né? Por exemplo, temos professores aqui. Levante sua mão quem é professor. Olha lá, está vendo? Vários professores. Mas você pode usar o seu talento como professor só lá fora, ou você pode usar o seu talento para o reino de Deus também? Não é? E pode pensar em qualquer outra profissão, qualquer outra situação, né? Qualquer outra formação que você possa ter. E não dá para que alguém que não tem a formação adequada, a competência adequada, fazer aquele outro serviço. Por exemplo, você chega para mim e fala assim, pastor,
eu estou com uma dor enorme no meu coração. Se for uma coisa espiritual ou emocional, eu posso te tratar, tá bom? Eu posso sim, eu tenho competência para isso. Mas se for alguma coisa física, se você tiver com alguma válvula do coração desalinhada ou não funcionando direito, ou vai precisar de uma cirurgia no seu coração, não adianta você vir para mim. Por quê? Porque apesar de te amar muito e querer o melhor para você, eu não sou competente para fazer uma cirurgia cardíaca em você. Concorda comigo? Ou você quer arriscar? Não, Doni? Não? Obrigado. Nem você? Nem minha nega não deixa eu fazer uma cirurgia cardíaca nela. Por quê? Porque eu não sou competente para fazer isso. Eu não tenho competência para fazer isso. Então, irmãos, competência é uma coisa muito importante, porque tem a ver com os dons que Deus dá para nós. O líder competente dá o seu melhor para o Senhor, e o trabalho do Senhor é feito de uma forma muito melhor. Muito melhor. Tem muitas pessoas que hoje fazem trabalhos para o Senhor que não são da sua competência, porque o competente não está ali para fazer. Nós já tivemos casos aqui na nossa igreja mesmo. Uma vez a gente tínhamos um problema com professores para a classe de adolescentes e não tinha ninguém capacitado, voluntário, para dar aula para os adolescentes. Os adolescentes iam ter que ficar sem classe. Aí um dos irmãos aqui da igreja levantou a mão e falou assim: pastor, eu sou voluntário, né? Eu posso fazer, já que ninguém quer fazer, já que ninguém está se dispondo, eu faço. E o irmão, com toda boa vontade, o cara era muito bom professor, ele foi fazer, ele foi dar aula para os adolescentes. Sabe o que aconteceu com a classe dos adolescentes? Acabou. Porque apesar de excelente professor, era aquele cara que dava aula para adultos. Ele dava aula de uma forma muito formal, de uma forma muito... Era advogado, rapaz. Acabou a classe dos adolescentes. Porque não tinha a competência que devia ter. Olha comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha só, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A competência não só faz com que a gente faça a obra do Senhor de uma forma maravilhosa, mas como a gente progrida, como a gente vá para frente fazendo a obra de Deus. Olha o capítulo 3 agora, versículo 23, de Colossenses mesmo. Capítulo 3, versículo 23. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como? De todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E o que ele está falando aqui é do trabalho de Deus feito aqui na igreja, o trabalho que você executa lá no seu trabalho diário, é as coisas que você faz para a sua família em casa, é a coisa que você faz para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos. As coisas que a gente faz para os outros têm que ser feito com competência. E nós não podemos colocar alguém como líder na nossa igreja que não seja competente para assumir a liderança. Estão pegando? Estão conseguindo entender a importância dessas características? Caráter, comprometimento, competência e, por último, compatibilidade. Compatibilidade, pastor, é de extrema importância. Lembra de Amós 3:3? A gente usa muito em casamento para namorados, Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não houver entre eles
acordo. Vocês não lembram desse versículo? Os namorados não lembram, não? Noivos, casados, recentes. Amós fala, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? A compatibilidade significa esse alinhamento que a gente tem com a visão da igreja, com a visão da liderança que você vai assumir, com o pastor da igreja. O alinhamento é muito importante, a compatibilidade é muito importante, porque afinal de contas nós temos um trabalho para fazer, e se a gente fica dando tiro para todo lado, se a gente não sabe para que direção a gente vai, e cada um fica trabalhando de acordo com a sua própria vontade, a gente não vai para frente, a gente não vai conseguir. Você já entrou num barco? Você já andou dentro de um barco remando? Já andou remando dentro de um barco? Com 2 ou 3 pessoas? Aí você tem mais lá 2 ou 3 pessoas junto com você, e você rema para um lado, a outra pessoa rema para o outro fica batendo na água, né? O que acontece? Você vai para onde? Para direção nenhuma. A ideia é que a gente reme para o mesmo lugar, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Isso é alinhamento. E os líderes da nossa igreja precisam ter a mesma visão que nós, como igreja, temos. Qual é a nossa visão? Você sabe disso? Qual é o objetivo que a gente precisa cumprir na nossa igreja? Qual é a coisa principal que a nossa igreja, como igreja, precisa fazer? Alcançar perdidos. É essa a tarefa? Só isso? Isso é o principal? A nossa visão é levar Cristo para as pessoas, é fazer discípulos, é alcançar perdidos. O que Cristo nos ensinou a fazer? Fazer discípulos de todas as nações. Então, tudo que a gente faz na nossa igreja tem que estar alinhado com essa ideia. Tudo que a gente faz. Seguir a Cristo, por exemplo, a gente fala que a gente segue a Cristo, não é? O que é seguir a Cristo? É andar por onde Ele anda. Quando você segue alguém, você vai no caminho que ele vai. Se eu vou em outro caminho, eu não estou seguindo o Senhor. Então, com a liderança, com a nossa visão, tem que ser a mesma coisa. Por que o pastor Rodrigo pregou a semana passada? Por que os homens em Antioquia, os salvos em Antioquia, foram chamados cristãos? Por quê? Porque eles se pareciam com quem? Com Cristo. Lembra disso? Eles se pareciam com Cristo. É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ser conformes à imagem de Cristo. E aí nós vamos estar cumprindo a nossa visão. Gente, compatibilidade é muito importante. Se o candidato não estiver alinhado com a visão da igreja, ele não pode ser um bom líder. Irmãos, confessando uma coisa importante para vocês. Nós vivemos anos na nossa igreja tendo um monte de ministérios, fazendo um monte de obras, tendo líderes em cada ministério. Olha só, lembra dos ministérios que a gente teve até agora? Agora parou tudo, né? Mas a gente teve ministério de mulheres, de homens, de casais, adolescentes, jovens. Que mais? Me ajudei. AME, melhor idade, mães em contato, coral. Tivemos um monte de ministérios, não foi? E outros que a gente nem está lembrando aqui mais. Por que nós não ganhamos almas por causa desses ministérios? Porque cada ministério estava trabalhando sozinho. Cada ministério estava fazendo as coisas para o seu próprio benefício, para o benefício do seu grupo. Nós não estávamos alinhados todos numa mesma situação. E o que a gente quer agora, a partir de agora, é modificar isso. Nós estamos praticamente anulando todos os ministérios da igreja. Quer dizer, não fomos nem nós que fizemos isso, né? Foi Deus quem fez isso
Por um ano a gente não conseguiu fazer praticamente nada. De ministérios, de coisas especiais. Deus fez isso com a gente para quê? Para dar um novo impulso, para que a gente agora recomece essas coisas, aquilo que Ele nos permitiu fazer, mas alinhados, em compatibilidade com a visão que Ele colocou nos nossos corações. Com a visão de seguir o Senhor. É assim que a gente vai cumprir a visão de fazer discípulos do Senhor. Alinhados, andando todo mundo junto. É assim que a gente vai ganhar mais um para Jesus. É andando todo mundo junto, na mesma linha. Quer ver? Deixa eu te dar 2 exemplos importantes disso. Vem comigo para 2 Reis, capítulo 10. E logo a gente vai encerrar. 2 Reis, capítulo 10. A gente vê a história de Jeú. Jeú não foi um cara que seria bom a gente seguir, não, tá? Porque ele foi um rei de Israel que apesar de exterminar a idolatria de Baal no meio de Israel, ele matou todos os profetas de Baal, ele não foi um bom rei. Mas eu quero só chamar a sua atenção para uma situação aqui. Quer ver? Olha os versículos 15 e 16. Ele estava indo para fazer uma coisa que Elias tinha mandado ele fazer, a mandato do Senhor, que era importante para Deus. E aí aconteceu assim, ó. Tendo partido dali, eu estou em 2 Reis 10, 15, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Esse Jonadab, pouco se fala dele na Bíblia. Mas o que dá para a gente entender é que ele era um religioso. Inclusive, Jonadab, se você for lá para Jeremias capítulo 35, é falado que ele criou como se fosse uma linha de pensamento de pessoas que não bebiam vinho, que eram abstinentes de outras coisas. Quer dizer, era uma espécie de fariseus que tentavam seguir o Senhor dentro do conhecimento, dentro da competência deles, né? Mas o que é importante aqui é que esse cara, Jonadab, representava Deus para Jeú, que era um rei ímpio. Aí ele fala assim, ele encontrou com Jonadab, que vinha ao encontro, e Jeú saudou-o e lhe perguntou, tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho. Então, se tens, dá-me a mão. E Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir ao carro consigo. E lhe disse, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. E depois eles foram lá completar o que Elias tinha mandado ele fazer. Você viu aqui a condição que Jeú falou para Jonadab para ele poder entrar no carro e acompanhar ele? Qual foi a condição? Volta lá para o versículo 15. Qual foi a condição? O seu coração está alinhado com o meu? Você está pensando a mesma coisa? Quer dizer, você acredita na mesma coisa que eu acredito? Você está lutando pelos mesmos ideais que eu estou lutando? Nós queremos mesmo fazer com que o Senhor seja honrado aqui? Aí o cara falou, eu estou. Então vem. Estendeu a mão e puxou ele para cima. Gesto simples, gente, mas que demonstra para a gente o quê? Se não tiver compatibilidade, nós não vamos conseguir fazer a obra do Senhor. Não vamos. Lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Gideão, 22 mil homens se dispuseram para batalhar com ele, com os filisteus, mas Deus fez com que as coisas acontecessem e sobrassem quantos? Só 300. Os outros todos, Deus mandou embora. Porque ele sabia o que ele ia fazer. Agora, existem muitas teorias sobre por que Deus mandou esse grupo todo embora e deixou Gideão só, desculpem, com 300 homens. Mas o que realmente eu acredito é que Deus sabia que esses 300 homens eram os caras que iam fazer o que Gideão
ia mandar eles para fazer. Você lembra o que Gideão mandou eles fazerem para ganhar a batalha contra os milhares de soldados dos filisteus? Pegar uma vasilha e uma tocha, jogar a vasilha no chão e quebrar, e com a tocha em punhos, gritar no mesmo lugar. Para que soldado experiente você diria um negócio desse e o cara ia aceitar? Você vai ganhar a batalha contra milhares de soldados preparados, com metralhadoras, tanques e coisas parecidas com isso, só gritando. O soldado ia virar para Gideão e ia falar: você está brincando comigo? Sai fora. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Não vou deixar minha lança de forma nenhuma. Não vou deixar minha espada, minha metralhadora de jeito nenhum. Eu creio que Deus colocou aqueles 300 com Gideão, porque eram os 300 que iam obedecer ele à risca, de acordo com o que Deus havia falado para Gideão falar para o povo. Tanto é que, você lembra qual foi o grito que eles gritaram? Lembra? Lá em Juízes, deixa eu ver aqui, Juízes capítulo 7, versículo 18, coloca lá para mim, Lívia. Juízes capítulo 7, versículo 18. Olha só o que eles gritaram. Quando eu tocar a trombeta e todos que estiverem comigo, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo Israel e direis, olha o grito, pelo Senhor e por Gideão. Gente, eles não estavam só querendo fazer a vontade do Senhor. Isso era ótimo e perfeito, mas eles estavam alinhados com quem? Com o líder. Com a visão que Deus tinha dado para o líder. E eu preciso falar uma coisa muito séria para qualquer um que queira ser líder dessa igreja. Você precisa estar alinhado com a visão que Deus deu para mim. Sabe por quê? Porque, seja isso gostoso para você ou não, Deus me colocou como seu pastor. E eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus para aquilo que Ele tem me orientado sobre o que orientar para vocês. Você entende isso? Porque se você não acredita nisso de verdade, não acredita que eu possa ser o seu pastor, então procura um pastor que você acredite. Procure alguém que realmente seja aquela pessoa que vai orientar espiritualmente você. Mas se você quer permanecer nesta igreja, sou eu. Tá claro? E não é para me gambar, não, como o pessoal fala por aí, né? Eu não estou querendo me gabar. Gente, isso é uma responsabilidade muito grande. Pergunta para o pastor Rodrigo. Eu quero que você fique uma semana no meu posto, para você sentir como é. Eu brinco com os líderes de célula, que eles estão experimentando um pouco o que é pastorear. Porque isso é muito importante. A gente precisa estar alinhado. E se Deus me colocou como pastor desta igreja, e Deus me deu a visão, que vocês sabem é bíblica, não tem nada fora da palavra de Deus que nós estamos perseguindo. Pelo contrário, nós estamos nos corrigindo para fazer coisa melhor, de um jeito mais competente. Você sabe disso? Então você precisa estar alinhado comigo. Você precisa estar alinhado com a visão dessa igreja. Você precisa estar alinhado com o que a palavra de Deus ensina para a gente. Pegou? Isso é compatibilidade. Isso é compatibilidade. Caráter, compromisso, competência, compatibilidade. Essas são as características de um verdadeiro voluntário dentro dessa igreja. Essas são as características que nós temos que perseguir. Por isso, você que tem isso no seu coração e que quer ser usado pelo Senhor de verdade, quando você estiver preenchendo aquele formulário, se você não preencheu ainda, disponha-se a também ser usado pelo Senhor. E se há alguma coisa aqui
que ainda precisa ser reforçado na sua vida, reforce isso agora, para que você seja usado de uma forma excelente por Deus, junto com a gente, para que esse corpo que Deus estabeleceu nesse local possa funcionar da melhor maneira possível. Na próxima semana, no sábado, 18 horas, nós vamos ter a nossa assembleia aqui. E nessa assembleia nós vamos eleger e vamos apontar os líderes para os nossos ministérios. Eu quero que você se voluntarie dentro dessas qualidades para que a gente possa fazer um excelente trabalho para o Senhor. Amém? Que Deus nos ajude a fazer da melhor maneira possível essa obra para Ele. Juízes, capítulo 5, versículo 2. Quando o povo estava bem desorientado lá em Juízes, os juízes falaram assim: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, o que aconteceu com o Senhor? Foi bendito. Bendizei ao Senhor. Duas coisas: os chefes à frente, os líderes à frente e o povo atrás, voluntariamente. Deus vai ser honrado. Amém? Fique de pé, vamos orar. Equipe de louvor, pode vir aqui para frente. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para Te honrar. Pai, nós vivemos nesse mundo de uma forma tão boa, tão confortável, tão gostosa, que muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor. Não deixa, Pai, com que seja necessário, com que sejamos perseguidos, atribulados, ficar doentes, para que a gente possa se despertar para fazer aquilo que o Senhor quer. A gente viu muito isso dentro da história, mas nós não queremos isso para nós. Nós queremos nos voluntariar diante do Senhor, com caráter, com compromisso, com competência, com compatibilidade, para que a gente sirva ao Senhor como igreja da forma que Te agrade, que bendiga o Teu nome. Abençoa a mim e ao pastor Rodrigo como líderes principais dessa igreja, para que possamos, Senhor Deus, saber a Tua própria vontade para nós, para que a gente possa dirigir esse povo e o povo siga a gente voluntariamente, para honrar o Senhor de todo o coração. E para que, como o André orou um tempo atrás aqui, algumas semanas atrás, que daqui a um ano essa igreja esteja tão cheia que as pessoas vão querer assistir os cultos pelas janelas. Senhor, abençoa a gente, porque a gente só vai conseguir encher essa igreja com almas se convertendo ao Senhor e cumprindo o papel que o Senhor nos deu. Eu peço em nome de Jesus. Amém.